Boa noite, a paz de Jesus, meus irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Que oportunidade nós estamos tendo nessa noite de fazer a experiência de Deus, né? Então, já queremos aí, você que está chegando nessa live, já preparar o nosso coração para o nosso bate-papo, para a nossa partilha carismática, né? Quero acolher a todos que já estão chegando aí nessa live de partilha sobre o nosso querido movimento Renovação Carismática Católica. Já quero convidar você a marcar aí os seus irmãos no Instagram, no Twitter, no Facebook, chama a sua família, manda uma mensagem para os irmãos do seu grupo de oração, porque essa noite promete uma noite de vivência, de partilha. Então é muito importante que você reviva e viva o que é ser renovação carismática católica junto conosco. Nós vivemos na terça-feira aquela partilha sobre a RCC como um presente de Deus. Maristela nos introduzia nessa visão, nessa dimensão. Então, você é nosso convidado aí a deixar também nessa live, você pode deixar seus comentários, deixar sua pergunta, suas dúvidas, para que a gente possa fazer uma live bem assim dinâmica e bem partilhada durante essa noite toda especial. Também quero convidar você, não é, a nós rezarmos nessa noite, aclamarmos a graça de Deus, não é, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que é alvo da graça de Deus, não é? Então, você também pode derramar o teu coração diante de Deus, colocar aí teu pedido de oração, colocar a tua súplica, né? Vai deixando aí nos comentários, nos likes, a sua intenção, a sua necessidade para esse momento de partilha. O tema dessa noite, um tema todo especial, é a importância do grupo de oração. A importância do grupo de oração da renovação carismática católica. E eu já quero aqui acolher o meu irmão, o Marcelo, não é? Que vai se apresentar aqui melhor. Seja bem-vindo, Marcelo. Deus abençoe. A paz de Jesus a você, meu grande irmão Joelso, toda a sua família, que Deus te abençoe. Aos irmãos que já estão conosco nessa transmissão, a paz de Jesus. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, partilhando sobre a vida do nosso movimento. Vai ser graça. Amém. Marcelo, queria que você dissesse de onde que você é, sua diocese, seu grupo de oração, o que você faz na renovação carismática, né? Tem uma missão aí bonita, né, e dupla dentro da corrente de graça. Bom, maravilha. Bom, eu sou o Marcelo, você já falou, né? E eu tenho 44 anos de idade, dos quais, desde os 15 anos, eu faço parte de um grupo de oração. Eu tive essa graça de, na minha juventude, ter uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito Santo e viver durante esse tempo da minha vida dentro da renovação carismática, dentro de um grupo de oração. Hoje eu faço parte, sou fundador e membro de uma comunidade de aliança chamada Kerisen, que alguns irmãos provavelmente conhecem. Nós estamos na diocese de Duque de Caxias, mais precisamente na cidade de São João de Meriti, né? Às margens da Via Dutra, bem próximo da diocese de vocês, né? No momento, eu estou como secretário-geral do Conselho Estadual da Renovação no estado do Rio de Janeiro. O nosso grupo de oração, o grupo de oração da comunidade Kerisen, né? Acontece toda quarta, quer dizer, quando estava tendo regulares, acontecia às quartas-feiras, na Capela do Divino Espírito Santo. Por hora, o grupo de oração continua acontecendo às quartas, porém agora pelas redes sociais, até que a gente tenha estabilizado essa situação da pandemia e a gente possa ter os encontros regulares. Amém. É uma alegria muito grande, Marcelo, poder te acolher
A gente acompanha aí o trabalho muito bonito da comunidade Keres, que eu queria que no finalzinho da live você dissesse um pouquinho essa missão que a comunidade tem junto aos irmãos em situação de rua, todo o trabalho que vocês fazem. Então, no final da live, eu queria que você partilhasse um pouquinho. Mas quero convidar você a ficar bem à vontade, a casa é sua, irmão, né? Vamos fazer um momento de oração. Eu queria que você conduzisse esse momento inicial para a gente já começar com o pontapé inicial, né? Rezando, colocando a nossa vida, nosso coração na presença de Deus. Amém. Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos bendizer o nome do Senhor. Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos nessa noite, Senhor, por estarmos aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, nesta sala. Nós te glorificamos, Senhor. Eu te bendigo pelo dom da vida, da minha família, também do meu irmão Joel, da sua família, de cada um dos irmãos que estão já aqui conosco, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Bendito seja, Senhor, por esse tempo agora, essa hora que vamos experimentar aqui na tua presença. Bendito seja, Senhor, porque é tu que está nos dando esta oportunidade de viver na tua presença. Nós te glorificamos nessa noite, Senhor, porque tu és o Senhor de todas as coisas. Tu és Deus, em ti está todo o poder. Tu és o Pantocrator, tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Senhor, não há nenhum outro Deus, não há nenhum outro nome, nada se compara a ti, Senhor. Tu és bendito sobre todas as coisas. Tu és o Senhor da minha vida, o Senhor da minha história. Tu és o Senhor de cada um de nós que estamos reunidos aqui nessa noite. Tu és o Senhor da história, Senhor. Poder, Senhor Deus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor, agora e para sempre. Queremos nessa live, Senhor, neste encontro que estamos aqui, entregar-nos inteiramente a ti. Mas para tal nós te invocamos e invocamos sobre nós a graça do Espírito Santo. Derrama sobre nós agora toda a graça de Pentecostes, a força do alto. Derrama sobre a nossa vida agora, sobre os nossos pensamentos, sobre os sentimentos. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre a nossa humanidade agora, sobre tudo aquilo que somos, sobre todas as nossas fraquezas, nossas limitações. Cada um de nós agora, vem Espírito Santo e realiza a obra iniciada no dia de Pentecostes. Vem com o teu poder agora, Espírito Santo, com os teus dons celestiais. Espírito Santo, vem com os teus dons espirituais, os dons de santidade, santifica a minha humanidade, santifica a minha vida nessa noite. Espírito Santo, vem, ilumina os nossos pensamentos, ilumina tudo que é escuridão em nossas vidas. Espírito Santo, venha ser o mestre, venha ser o guia das nossas vidas. Espírito Santo, vem e toma o nosso coração e a nossa alma. Ó doce hóspede da alma, manifesta-te em nós, possua-nos nessa noite, Espírito Santo. Espírito Santo, vem e norteia a nossa vida, norteia essa partilha agora, dessa noite. Espírito Santo, vem e direciona tudo que tu queres que nós partilhemos nessa noite, nesta transmissão. Espírito Santo, vem com teu poder sobre cada um de nós. Lava-nos, Espírito Santo. Manifesta-se em cada um de nós com a tua graça, com a tua presença. Vem, Espírito Santo, dos quatro cantos da terra, repousa neste lugar. Vem, Espírito Santo, e repousa sobre cada um de nós, como fizeste no dia de Pentecostes. Iria lá, vandara lá, lalabaria lá, lalabarere canda, labarere canda, lavassaria, labarere canda. Xuria labarere canda, labarere canda, lá.
Iria lá 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 barere canda lá baria lá. Su vandara lá la la barere la baria lá. Shuria la barere canda la bassaria la barere canda la 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 la. La barere canda la bassaria la barere canda la bassaria la baria la. Surya labarere kandara basari alabare kandara basari alabarere kandara basari alabarere. Bendito seja, ó Divino Espírito Santo, ó Divino Paráclito. Adorado seja, Espírito Santo, tu que és Deus com o Pai e com o Filho. Adorado seja em nossas vidas. Adorado seja nessa noite, na vida de cada um de nós. Bendito seja. Que a força do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós nessa noite, meus irmãos, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus pensamentos, sobre toda a tua história. O Espírito Santo seja o teu mestre, seja o teu amigo nessa noite. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Nós já temos aqui os irmãos chegando, saudando. Senhor, passe na frente. Os irmãos dizendo assim, olha, a paz, vem Espírito Santo. Boa noite, Marcelo. Senhor, novo por me permitir celebrar o dom da vida. Tem aqui a minha irmã de grupo de oração, a Maria Célia. Tantos irmãos já entrando aqui nessa live. A gente já pede que você compartilhe essa live com os seus contatos. Enquanto a gente vai aqui já iniciando o nosso bate-papo, ainda dá tempo dos nossos irmãos entrarem e viver esse momento de graça conosco. Não é mesmo, Marcelo? Com certeza. Eu sempre digo que você, compartilhando a transmissão, tantas outras pessoas podem ser alcançadas por essa graça. Seja hoje, seja amanhã, porque a transmissão fica gravada na página do Facebook. Então, quanto mais você compartilhar com seus amigos, seus irmãos de grupo de oração, mais pessoas serão alcançadas por essa graça espiritual. Amém. Então, irmãos, como nós falávamos no início, o nosso tema de hoje é a importância do grupo de oração. Não? Então, você pode também ir interagindo conosco dentro dessa partilha que nós vamos fazer. Se você quiser tirar uma dúvida, acrescentar algo sobre o grupo de oração na sua vida. Essa é a temática que nós vamos nessa 1 hora aqui partilhar, bater esse papo. Marcelo já se apresentou, Marcelo já disse que pertence a uma nova comunidade e que dentro dessa nova comunidade quer-se. Há um grupo de oração, quer-se. Então, Marcelo, eu quero te perguntar, o que é um grupo de oração, qual é a sua importância, e a partir daí você pode discorrer na sua partilha, né, uma partilha assim bem informal. O que é um grupo de oração? Talvez estejam aqui irmãos que estejam participando pela primeira vez, não sabe ainda o que é isso, grupo de oração, renovação carismática, e qual é a importância de um grupo de oração numa comunidade, na nossa vida. Fala um pouquinho disso para nós. Então, irmão, dentro da proposta que a renovação carismática, como movimento da igreja, no Brasil, né, sobretudo, tem para essa vivência, a célula fundamental é o grupo de oração, né? Nós podemos até dizer, como você colocou no título dessa live, dessa transmissão, né? O grupo de oração é o tesouro de Deus, né? Alguns vão dizer que o grupo de oração é a alma da renovação carismática católica, né? Então, é importante que eu tenha a visão de que o grupo de oração, ele precisa ser, nos dias de hoje, a expressão de Atos 2, como um todo. Lógico, a gente, de repente, ao longo dessa partilha, vamos transcorrer sobre os 3 momentos ali do grupo de oração, mas o grupo de oração como um todo, ele
reflete nos tempos atuais, e ele tem essa importância para nós de ser Atos 2 agora, Pentecostes hoje, né? Ou seja, o grupo de oração fundamental do movimento da renovação carismática católica tem como expressão fundamental a experiência do batismo no Espírito Santo. O grupo de oração é este lugar aonde Deus escolheu para que tantas pessoas como eu e você e os irmãos que estão aqui hoje possamos, na nossa vida cotidiana, experimentarmos a graça de Pentecostes. Você sabe que Pentecostes é perene, né? A plenitude dos tempos iniciou com Jesus. O derramamento do Espírito Santo, o profeta Joel já nos dizia: derramarei o meu Espírito sobre todo o ser vivo. Isso nos inclui, né? Então, esta manifestação do Espírito Santo, o próprio Jesus, né? Derramarei sobre vós, mandarei um outro paráclito, e ele permanecerá convosco até o final dos tempos, né? A gente não sabe quando é o final dos tempos, a gente só sabe que o Espírito Santo é o paráclito, e que esse paráclito, tendo sido enviado do alto do céu no dia de Pentecostes, permanece conosco até os dias de hoje. E o grupo de oração, ele é essa expressão de Pentecostes, é essa manifestação do Espírito em nossas vidas. Então, o grupo de oração, a gente sabe que no Brasil a renovação carismática é um movimento eclesial, de maneira que a principal célula, a principal atividade deste movimento a qual nós pertencemos é o grupo de oração, que acontece semanalmente nas capelas, paróquias, comunidades, hospitais, presídios, tantos lugares, né? Então, o grupo de oração, sendo essa célula fundamental de um movimento que tem espiritualidade carismática, espiritualidade de Pentecostes, então o grupo de oração é essa estratégia de Deus, é esse lugar propício para acontecer na vida daqueles que creem na palavra, na vida daqueles que creem nessa manifestação, fazer essa experiência do batismo no Espírito Santo, né? Então, o grupo de oração é essa pequena célula que mantém vivo esse ardor, que mantém vivo essa manifestação do Espírito dentro do movimento da renovação carismática católica. E a importância qual é a importância do grupo de oração? É exatamente ser esse lugar do cenáculo de Jerusalém, aonde nós nos reunimos semanalmente com Maria, com os apóstolos, né? Mais tarde a gente vai transcorrer o que acontece no grupo de oração, o que precisa acontecer, quais são as finalidades principais do grupo de oração, mas estando lá, fazer essa experiência com o Espírito Santo. Eu gosto muito, irmão, de uma expressão do pregador da Casa Pontifícia, Raniero Cantalamessa. E ele fala assim: quando nós queremos conhecer o Pai, nós recorremos à Sagrada Escritura e à filosofia. Quando nós queremos conhecer o Filho, nós recorremos também à Sagrada Escritura, à teologia e à história, porque Jesus é o Deus que encarnou. Então, é um homem da história do mundo, né? Mas quando nós queremos conhecer o Espírito Santo, nós recorremos à palavra de Deus e recorremos à experiência. Que experiência? A experiência íntima com o Espírito Santo. E o grupo de oração é esse lugar de Deus, onde eu tenho a oportunidade de fazer essa experiência com o Espírito Santo. Tendo feito a experiência do batismo... Perdão?
Muito interessante, Marcelo, isso que você fala, porque vem ao meu coração aqui duas palavras. O grupo de oração é o lugar da expectativa e da promessa. Quando você É faz verdade. essa comparação de ser esse rosto de Pentecostes, né? Eu queria trazer isso, que vem muito isso no meu coração. O grupo de oração é esse lugar que a gente entra e fica numa expectativa, igual os apóstolos ficaram ali, naquele cenáculo, né, aguardando algo que iria acontecer, e deve ser assim que a gente deve, né, estar no grupo de oração, com essa expectativa. Hoje vai acontecer algo na minha vida. E esse algo novo que vai acontecer, esse poderoso derramamento que transforma as nossas realidades, né? Perfeito. Expectativa e realização da promessa, né? Como eu disse, o grupo de oração, ele expressa Pentecostes. E a gente sabe que antes de Pentecostes, no cenáculo de Jerusalém, ali no dia da ascensão do Senhor, né? Ele estando com os discípulos, disse aos discípulos: olha, não se afastem de Jerusalém, permaneçam unidos em oração. Isso é muito importante. Permaneçam unidos em oração, né? E assim os discípulos fizeram, né? Entraram no cenáculo e permaneceram ali, né? A primeira novena, na verdade, a gente sempre diz isso, foi a primeira novena de Pentecostes, né? Porque eles permaneceram dentro do cenáculo todos esses dias, junto com Maria, na expectativa, né? Dessa realização da promessa. Então havia a expectativa e havia a promessa de Jesus, que se cumpriu no dia de Pentecostes. O grupo de oração, sendo esse reflexo de Pentecostes na nossa vida atual, na nossa vida hoje, ele também é para nós, estando lá, essa expectativa que a gente vai gerando, e é interessante porque eu conheço pessoas que são muito apaixonadas pelo grupo de oração, e eu acho isso fabuloso. E você acorda de manhã no dia do seu grupo de oração, o meu é quarta-feira, o seu, se eu não me engano, é terça, né? Seu grupo de... Então, a gente acorda de manhã, a primeira coisa que hoje é dia do grupo de oração, né? Por quê? Porque você já está na expectativa. Então, você vai trabalhar na expectativa e de passar esse dia, porque você sabe que naquela noite você vai estar no seu grupo de oração com aquela expectativa de experimentar Deus, de experimentar a presença de Deus. E você sabe que toda semana é a realização da promessa de Deus, o derramamento do Espírito Santo. Isso é maravilhoso viver. Nossa, isso é lindo, muito lindo. É muito lindo porque é a nossa casa, é a nossa família, é o nosso povo, e isso de fato acontece, é muito engraçado, porque isso acontece muito comigo, que você trouxe aqui, sabe? Eu acordo assim, hoje é o dia do grupo de oração, e eu acho estranho quando isso deixa de acontecer, porque é um lugar que a gente quer estar junto com os irmãos, para rezar, para louvar, para fazer experiência de Deus. Isso gera no nosso coração, sobretudo nesse tempo, né? Nós estamos vivendo esse ano na renovação, esse verbo resgatar. E o Vinícius fala no livro disso, de nós resgatarmos aquilo que um dia a gente perdeu, né? Perdemos um pouco esse rosto, essa memória de Pentecostes, não só como um saudosismo, mas fazer memória também significa voltar àquilo que a gente deveria ser e fomos perdendo ao longo do tempo. A simplicidade do que aconteceu no cenáculo e quantos grupos de oração acontecem nessa simplicidade de uma capela, de uma casa, de uma comunidade, com um grupo de pessoas simples, iletradas e que fazem essa experiência do poder de Deus e têm suas vidas impactadas. Isso é extraordinário, não é? Porque a gente vai entendendo que o grupo de oração é essa porta aberta, como diz Apocalipse, que ninguém pode fechar. Entra rico, entra pobre, entra com dinheiro, sem dinheiro, entra todo tipo de gente. Entrou a gente, não é? Então, se nós entramos nessa porta e Deus fez obra na nossa vida, essa porta
né? Eu falava isso essa semana com alguns irmãos. Existem várias portas bonitas e belas dentro da igreja, mas nós nos identificamos com essa porta da via carismática, do grupo de oração, que faz a gente amar mais a Deus, amar mais a igreja, amar mais os nossos irmãos. Então, essa expectativa e esse entusiasmo, essa alegria, eu vejo, Marcelo, que como renovação carismática católica, esse brilho nunca deveria sair dos nossos olhos, porque é um brilho que o próprio Espírito coloca em nós. E quando esse brilho falta, é porque falta batismo no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito faz a gente superar os desafios, as dificuldades, e por excelência a gente vive isso a partir do grupo, mas também na nossa vida pessoal, não é? Mas muito interessante isso que você traz. Eu só queria complementar o que você disse, porque é um risco que a gente corre, né? Isso não acontece só na vida dos outros. O risco é para todos nós, da gente cair no esfriamento, irmão, né? De a gente cair naquela letargia espiritual de acreditar que já experimentou tudo que Deus poderia realizar na sua vida e, na verdade, Deus ainda não realizou tudo. Não porque ele não queira, mas porque nós temos limitações. Então, quando eu corro risco. Uma outra coisa que me ocorre agora, Gelson, que é muito importante a gente partilhar, é o risco, ele aumenta dependendo do que eu dou valor no meu grupo de oração. Eu costumo dizer que jamais o meu ministério vai ser maior do que a minha alma. Jamais. Verdade. Nenhum ministério, nada, nenhum título, nenhum cargo, nada, absolutamente nada será maior do que a alma do fiel. Então, quando eu coloco coisas, ou cargos, ou ministérios acima da experiência de Deus em minha vida, eu corro um risco muito sério de cair num esfriamento espiritual, de perceber que já não vale mais a pena, de sentir que, como eu já... aquilo não me preenche. Como não te preenche? É o Espírito Santo. Como que... Não existe isso, né? O Espírito Santo é Deus. Como que ele não preenche, né? Então, é importante isso, que a gente, estando no grupo de oração, né, que a gente dê a devida importância àquilo que de fato é importante, que é a experiência com Deus, a experiência com o Espírito Santo. E essa experiência ela é fantástica. Marcelo, olha, aqui no livro, o Vinícius ele fala uma coisa que me chama muita atenção. Ele fala assim, olha, precisamos nos perguntar hoje como estão os nossos grupos de oração. Permanecem fiéis à identidade da renovação carismática? Sabemos, né, e ele começa a relatar que o grupo de oração é a célula básica e fundamental do movimento eclesial, isto é, o rosto da RCC, o seu cartão de visitas, o seu coração pulsante no movimento no dia a dia, em ação evangelizadora. É ali que a renovação carismática, movimento eclesial, mostra a sua porta de entrada. E para muitos é a porta de entrada até para a igreja, a introdução no segmento de seguir Jesus. Tudo na RCC deve se dizer, movimento eclesial, inclusive, e aí achei interessante porque tem muito a ver com o que você está colocando, todos os ministérios convergem para o grupo de oração. O grupo de oração é a menina dos olhos de Deus em se tratando de RCC. Portanto, devemos estar profundamente alicerçados na nossa identidade. E aqui me faz lembrar uma colocação que o padre Jonas, Monsenhor Jonas, fez em um ênfase, que ele convidava os homens, na sua homilia, ele falava, nós homens precisamos ser mister
Pentecostes, e ele falava para as mulheres, e vocês, mulheres, precisam ser Miss Pentecostes. E é essa a cara do grupo de oração. O teu grupo de oração ele tem uma particularidade, uma especificidade, o meu tem outra, mas tem coisa que é igual, que não dá para tirar, senão o bolo não cresce. E né, é a experiência com a palavra, o batismo no Espírito Santo, a vivência fraterna, que vai gerando isso. Então, causa uma estranheza quando a gente olha para um bolo e o bolo, a massa desse bolo não cresce. A massa do bolo fica solada, porque não há essa experiência, e o Vinícius traz muito isso no livro, não é apenas uma experiência epidérmica, mas é uma experiência de vida, de transformação, que faz a gente ser agente de transformação no mundo. Então, é muito interessante isso que ele fala ali, que a porta de entrada do movimento eclesial é o grupo de oração. E a gente pode também se perguntar, como que anda os nossos grupos de oração? Nós estamos, de fato, sendo fiéis àquilo que o Senhor pensou quando suscitou a renovação carismática católica na igreja? É uma pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos, né? E nós mesmos procurarmos responder dentro daqueles pontos que são, né, essenciais dentro da nossa espiritualidade. Marcelo, nós temos aqui, olha, os irmãos que estão interagindo conosco. Tem a Thaís, colocou o seu grupo de oração, fundamental. A Jandira diz, amo meu grupo de oração, eterno amor. A Janete fala, hoje tenho muito carinho pelo meu grupo de oração Divina Luz, que me recebe com muito amor. A Ana Cláudia fala assim, tive momentos que o Senhor me pegou no colo. Agora estou emocionada com essas lembranças. A Janete ainda diz, agradeço muito ao grupo de oração dos Guardiões da Fé, que me fez sentir a presença real de Deus. Abraços para minha cidade, Paula Cândido, lá de Minas Gerais. Olha que beleza, não é? O efeito que o grupo de oração faz na nossa vida. E eu acho que esse efeito ele deve ser sempre comunicado. Eu digo assim, aquilo que é bom, a gente tem que falar para os outros. A gente fica muito assim, guarda as coisas boas, você aí com a sua esposa, com seus filhos, compra lá um presente e vai guardar o presente, não vai apresentar para eles? Esse presente precisa ser apresentado para o mundo. E qual presente que um grupo de oração pode apresentar, se não uma experiência concreta com a pessoa de Jesus Cristo, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo que gera vida nova? Sabe? Eu acho que isso é a melhor coisa que nós podemos oferecer e apresentar para os nossos irmãos. Marcelo, você falou aqui, então, o que é um grupo de oração, qual é a sua importância, não é? Então, qual é o objetivo de um grupo de oração? Qual é um objetivo assim mais concreto de um grupo de oração? A gente falou dos efeitos, o que um grupo de oração tem de importante, a importância que ele tem na igreja, mas qual é o objetivo no grupo? Porque muitos dizem assim, olha, esse povo da renovação, esse povo carismático, só fica de braço levantado, só fica rezando. É só isso, Marcelo, que o povo da renovação faz? Ou tem mais alguma coisa que é um objetivo principal do nosso movimento eclesial? Com certeza, muita coisa acontece, né? Muita coisa acontece. O grande objetivo, né? É importante que a gente tenha essa visão também, não só daquilo que é falado fora, mas daquilo que é visto por dentro, né? Uma coisa que eu sempre me questiono, né? Questiono a mim para que eu, a todo instante, esteja avaliando a minha caminhada, né? Qual é a obra que o Espírito Santo está fazendo na minha vida, né? Durante muito tempo, vou partilhar com vocês aqui uma confissão. Eu já falei isso em alguns lugares, não me incomodo de falar aqui com vocês. Durante muito tempo,
na minha vida. Eu disse que comecei no grupo de oração aos 15 anos. Na verdade, eu comecei bem antes, porque minha mãe já ia ao grupo de oração, então a gente ia ainda criança. Eu dato meus 15 anos como a minha primeira experiência, né, efetiva com o Espírito Santo. Mas durante muito tempo, eu imaginava o seguinte, que tudo que o Espírito Santo podia fazer em mim era me dar os carismas. E eu tinha essa visão errada de que a oração em línguas, a profecia, a parte extraordinária, da manifestação extraordinária do Espírito Santo, fosse tudo que o Espírito Santo tivesse para fazer, né? E não era, né? O Espírito Santo tem uma obra muito maior, que é levar essa alma aqui para o céu, né? Mas para que essa alma aqui vá para o céu, ela precisa de uma transformação que vai durar a vida toda. E isso se chama vida no Espírito. Aleluia. Isso se chama senhorio de Jesus. Então, eu colocaria aqui, irmão, como o objetivo principal do grupo de oração tendo tido uma experiência com o batismo no Espírito Santo, que essa experiência seja frutuosa no sentido de gerar interiormente em mim transformação de vida. Transformação de vida. E essa transformação vai acontecendo na minha caminhada, de maneira que quando eu chegar ao final da estrada, e eu não sei quando é esse final da estrada, eu esteja transformado pelo Espírito. E essa caminhada se chama vida no Espírito. Se chama senhorio de Jesus. Então, o grande objetivo é fazer com que aqueles que experimentaram a graça do Espírito Santo, até mesmo dos carismas, tenham uma efetiva conversão de vida, transformação de vida, senhorio de Jesus, para que no final da estrada a obra do Espírito Santo tenha acontecido em nós, que é preparar essa pessoa aqui para um encontro definitivo com o Salvador. Eu sempre penso nisso, né? Eu sempre penso nisso. Eu não posso gastar a minha vida pensando como eu sou pregador, né? O meu ministério é o ministério da pregação. Eu não posso trabalhar a minha vida toda para o meu ministério, mas eu tenho que gastar tempo na obra que Deus quer fazer em mim. Porque aí o meu ministério vai ser simplesmente, irmão, dar testemunho daquilo que Deus operou na minha vida. Então eu colocaria isso como grande objetivo. A transformação de vida, o senhorio de Jesus em nossas vidas. Marcelo, é muito importante isso que você traz, porque o grupo de oração é esse instrumento que gera esse impacto de mudança na nossa vida, porque encontramos com uma pessoa, a pessoa do Cristo, que transforma a nossa vida interiormente, para que ao longo da nossa vida a gente possa ter essa vida de louvor, de adoração, preparando para a eternidade. Não é? Eu acho que isso que você coloca é muito, muito claro. O objetivo do grupo de oração é salvar almas, sabe? E essa salvação de almas, ela perpassa, claro, a gente tem os caminhos pedagógicos, os passos que o grupo de oração tem nesse sentido, o objetivo que é levar a experiência de um Pentecostes pessoal, mas se esse Pentecostes pessoal ele não for vivenciado todos os dias na nossa vida, foi só uma experiência que aconteceu e depois a gente não teve mais, ela precisa se perpetuar. Então, isso é importante que você traz, né? De o foco. Qual é o foco? Hoje a sociedade fala muito isso, né? Força, foco e fé. Se a gente fosse falar qual é o foco do grupo de oração? Todo participante que entrar num grupo de oração ter desejo de céu, ter uma vida que quer caminhar com Deus. Entra ladrão
sai transformado. Entra uma prostituta, sai liberta. Entra uma pessoa escrava do pecado e de diversas realidades, de angústia, de aflição, e ela sai livre. Isso independe de quem está rezando, de quem está pregando, de quem está conduzindo. Pode ser um grupinho lá de pessoas, assim como é o meu grupo, que é pequeno, e aqui a Maria Célia, né, testemunha, nosso grupo é pequeno, mas o Pentecostes acontece lá toda semana, porque a gente procura ter isso, não é? E cada grupo de oração precisa ter esse desejo. Quando reza no núcleo, Senhor, o que você quer fazer com as pessoas que vão vir na próxima semana? E aí vem todas as revelações, aquilo que Deus mostra, orienta e direciona. Eu costumo dizer que essa experiência que a gente faz dentro de um grupo de oração, toda a dinâmica do grupo de oração, ela é terapêutica. Não é? Mas não pode ficar apenas na terapia. Não, eu fiz uma experiência, foi legal, do espírito, e agora? Não. Não é, e aí, quando a gente, né, partilha isso, que entendem que a gente é só o povo que levanta a mão, não. Nós somos o povo do louvor, da adoração, mas também do trabalho, porque o batismo no Espírito Santo nos leva a agir no mundo de maneira concreta, a ser um bom profissional, a ser um bom pai, uma boa mãe, um bom trabalhador, uma boa dona de casa, para que a gente possa viver essa dimensão, porque isso que você fala é claro, a gente não sabe nem o dia e nem a hora que nós vamos receber a visita da irmã morte, como São Francisco dizia. E essa semana eu tenho refletido muito isso e me perguntado: o que eu tenho feito vai me ajudar a ir para o céu, ou vai me ajudar a ficar um pouquinho no purgatório, ou eu vou direto para o inferno? Porque a gente não pode se enganar, porque a gente pode estar servindo a Deus e não ter experiência de Deus. Isso é muito grave, isso é muito sério, não é? Portanto, os nossos grupos de oração precisam ser espaços privilegiados da experiência com o ressuscitado. Então, o grupo de oração também tem características, não tem, Marcelo? Porque quando a gente olha assim para vamos lá, para um pé de manga, você espera encontrar o quê? Banana, maçã ou manga? Manga, né, irmão? Manga, tem que ter manga. Manga. E quando olham para o grupo de oração da renovação carismática, quais então são as características que a gente pode identificar? Esse grupo aí, ele é um grupo da renovação carismática católica. Irmão, a primeira coisa que eu destacaria aqui é a presença do louvor. Não existe grupo de oração sem louvor. Não existe. A verdade, não existe vida cristã se não tem louvor, né? A ele toda adoração, a ele todo louvor, né? Então, assim, uma das essencialidades do grupo de oração e também uma das finalidades, né? Ou seja, é essencial ter o louvor para que até esteja na presença de Deus. A palavra vai dizer que é no louvor que ele habita, ele mora em meio a louvores. Então, quando eu abro o meu coração para o louvor, né, é como se eu estivesse abrindo a porta do coração de Deus, né? Estou entrando na casa de Deus. Então, é essencial que tenha o louvor, e o grupo e é uma das finalidades do grupo de oração levar todos os participantes do grupo de oração a um louvor verdadeiro. A um louvor verdadeiro. Então, não existe grupo de oração sem louvor. E o nosso irmão Vinícius, que hoje é presidente do Conselho Nacional, diz que Deus não resiste ao louvor, né? Ele sempre fala isso para nós. Deus, ele não resiste ao louvor de um coração agradecido, de um coração entregue a ele, né? Então, a primeira coisa é o louvor. A segunda coisa que eu queria falar é a experiência com batismo no Espírito Santo. Ah, mas como assim? Está muito vago. Está muito vago. O que a gente poderia destacar aqui como experiência com batismo no Espírito Santo, né? Primeiro,
pedir o Espírito Santo, clamar a presença do Espírito Santo, né? Ué, mas ele já não está, já não mora em mim, eu fui batizado. O Espírito Santo já não habita no meu coração? Sim, habita no seu coração. E aí, quando a gente pede o Espírito Santo, né? A gente clama, inclusive, a gente levanta os braços para o céu, né? Pedindo o Espírito Santo. Na verdade, a gente está pedindo uma manifestação do Espírito que já está em nós. Um transbordamento do Espírito Santo. Porque se Deus está no meu coração, ele começa a me encher, a me encher, a me encher, até que há um transbordamento da sua graça, da sua presença. E o Espírito Santo, tendo um coração aberto, disponível, dócil, ele vai se manifestar. Como que o Espírito Santo vai se manifestar? Através dos carismas. Então, não existe grupo de oração da renovação carismática sem manifestação de carisma. Tá ligado uma coisa na outra e não tem como soltar. Então, é necessário a manifestação dos carismas. Que, para que haja a manifestação do carisma, só falta uma coisa, a abertura de coração. Né? Então, tendo a abertura de coração, que vai vir também através do louvor, eu me abro à manifestação do Espírito, começo a clamar o Espírito Santo, ele começa a se manifestar interiormente em mim, me preenchendo, me enchendo ao transbordamento. Essa manifestação vai vir através dos dons carismáticos também, né? Através da oração em línguas, da profecia, das palavras de ciência e sabedoria, do discernimento dos espíritos. E tendo essa manifestação do Espírito Santo em nós, né, estar aberto a essa expressão. E aí eu quero voltar numa coisa que você falou. Porque essa experiência com o Espírito Santo, ela não pode, de maneira nenhuma, se resumir somente ao dia do grupo de oração. Tendo recebido o batismo, eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Né? É um relacionamento com Deus que habita em mim. Né? Então, já falei de duas coisas. O louvor, né? Já falei da experiência do batismo no Espírito Santo, toda a manifestação do Espírito Santo em nós, né? Abertura de coração, carismas, escuta profética, né? Às vezes a gente sabe mais falar do que ouvir, né, irmão? Mais falar do que ouvir, ainda mais se tratando de Deus. Escuta profética, né? Uma outra coisa que não pode faltar no grupo de oração é a pregação da palavra. Uma palavra querigmática, uma palavra que vai trazer o amor de Deus a nós, né? Então, o anúncio da palavra de Deus, ele é de suma importância no grupo de oração. Não existe grupo de oração sem a palavra. Vamos substituir hoje a pregação da palavra por um livro maravilhoso. Vamos pegar um livro aqui, por exemplo, aleatoriamente aqui, né? Dom Bosco. Vamos falar da vida de Dom Bosco, que também foi cheio do Espírito Santo, é por isso que se tornou santo. Não faz sentido, né? Tem que ter o anúncio da palavra de Deus. Tem que ter a pregação da palavra de Deus. Uma palavra querigmática, uma palavra que vai chegar no coração que está aberto por causa do louvor e por causa da experiência com o batismo no Espírito Santo. É esta palavra anunciada querigmaticamente que vai convencer esse coração aqui a mudar. As verdades Amém. Reveladas por Deus. É esta palavra
que cura, que salva e que liberta essa alma aqui, né? E eu preciso disso diariamente. E por fim, eu destacaria, irmão, que vivendo tudo isso, uma das consequências que vão acontecer é a vida comunitária, a vida entre os irmãos. E aqui eu não estou, não necessariamente falando de uma nova comunidade, ou uma comunidade de vida, ou uma comunidade de aliança. Não, estou falando da vida comunitária, porque o próprio grupo de oração, ele já é uma pequena comunidade que se reúne semanalmente para viver esta graça. Então, a vivência dessas finalidades aqui, dessas essencialidades aqui, vai gerar também no meu coração o desejo pela fidelidade ao grupo de oração, o desejo pela vida comunitária. Porque a gente não entra no grupo, é lógico, você vai a primeira vez, você não conhece ninguém. Mas com o tempo, você começa a conhecer as pessoas, o nome das pessoas, as lutas da pessoa, as angústias dela, né? Então a gente se torna ali uma comunidade reunida em torno de Deus, em torno de Cristo. Então eu destacaria essas 4 questões, irmão, para que o nosso grupo de oração seja de fato um grupo de oração de Pentecostes, um grupo de oração carismático, né? Louvor, experiência com o Espírito Santo, e aqui eu estou falando de vida carismática, palavra de Deus, pregação querigmática e fidelidade ao grupo de oração, vida comunitária. Aleluia, aleluia. Muito bom, Marcelo. Então, assim a gente consegue olhar para essa árvore e entender. Lá tem fruto. Lá Sim. eu quero, então, viver. Um grupo de oração também ele tem um coordenador, alguém que é esse fio condutor, não é? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente já está quase chegando aí no finalzinho da nossa live, né? O bate-papo está tão gostoso, mas a gente precisa também ir encaminhando. Falar um pouquinho para nós do papel de um coordenador de um grupo de oração e o que é um núcleo, que o grupo de oração ele tem 3 momentos distintos. O que é um núcleo de serviço? Qual a função do núcleo? Qual a finalidade do núcleo? Não é? E qual a importância do coordenador sendo esse fio condutor dentro do grupo de oração? Bom, vamos lá. Falar rapidamente sobre o coordenador, né? A gente pode ter a falsa ilusão de acreditar que o coordenador é aquele que manda, né? Mas o coordenador não é aquele que manda, né? O coordenador é aquela pessoa escolhida por Deus para durante um tempo dirigir o grupo de oração com as suas inspirações, as suas, não estou falando as suas, não, as suas inspirações, né? Então, o coordenador, aqui já tem outra coisa. Não existe coordenador que fica 10, 20 anos coordenando o grupo de oração. Não existe isso, né? Então, o coordenador de um grupo de oração, aqui na minha diocese, o Joelson, os períodos de coordenação duram 2 anos, podendo durar mais 2 anos, através de eleição. Aqui também, né? Aqui também é assim. Então, assim, é um período de 2 anos que aquele irmão, aquela irmã é escolhida para dirigir o grupo de oração. O que é dirigir? É dar a direção do grupo de oração. E aqui tem uma importância muito grande, porque você está lidando com vidas humanas. Então, o coordenador precisa ser uma pessoa de Deus. Precisa ser uma pessoa que tem intimidade com Deus. Porque senão, irmão, se não tiver intimidade com Deus, ela vai fazer coisa da vontade dela. E aí não vai dar certo. Não vai dar certo,
sabe? Então, a primeira coisa é o seguinte, o coordenador, então, é essa figura, essa pessoa de Deus, escolhida por Deus, para, segundo a direção do próprio Deus, guiar o povo de Deus nessa caminhada durante esse tempo, né? E para que isso aconteça, essa pessoa precisa ter uma intimidade grande com Deus. Precisa de outras qualidades também, mas essa é a principal delas todas, né? E aqui não vou me estender muito por causa do nosso horário, né? Vou falar um pouquinho sobre o coordenador, um pouquinho sobre o núcleo, né? Então, o coordenador é essa pessoa escolhida por Deus, tá? E aí, esse coordenador, ele vai, tendo sido escolhido por Deus, ele também vai escolher, dentre os seus irmãos do grupo de oração, uma equipe que a gente chama de núcleo, né? De núcleo de serviço. Esse núcleo, ele vai ajudar o coordenador nas tarefas de direcionar o grupo de oração, né? Vai ajudar a acompanhar os fiéis, vai ajudar a assistir às necessidades do povo, né? Vai ajudar e contribuir na condução do grupo de oração semanalmente, né? Através de orações, através de palavra, de discernimento. Vai ajudar o coordenador a preparar, daqui a pouco a gente vai falar dos 3 momentos, né, irmão? Do grupo de oração, mas vai ajudar o coordenador a preparar a reunião de oração da semana, ajudar a discernir qual a direção do grupo de oração. Tendo acontecido a reunião de oração, esse núcleo também vai avaliar a vida do grupo de oração, a vida dessa direção, né? Ou seja, tudo isso que eu estou falando é tendo o coordenador, um núcleo escolhido por ele, que também precisam ser pessoas de intimidade com Deus, que vão se reunir para ouvir a Deus. E aqui eu já queria entrar, irmão, por causa do horário, nos momentos do grupo de oração, né? Então, esse coordenador, ele vai se reunir com o núcleo para orar, para ouvir a direção de Deus. Ouvir o quê? Ouvir o que Deus quer para o grupo de oração. Qual é a vontade de Deus? Qual é a direção de Deus? Nesse momento, a gente faz uma comparação com o Pentecostes, já que a gente disse que o grupo de oração precisa ser Pentecostes hoje, nós diríamos que o coordenador núcleo é como se fosse os discípulos com Maria dentro do cenáculo de Jerusalém, ouvindo Deus falar, recebendo de Deus a direção, recebendo de Deus a efusão do Espírito Santo. Né? Aí eles recebem de Deus essa graça, a efusão do Espírito Santo. Com essa efusão, todo o discernimento espiritual. E aí esse discernimento espiritual vai dizer qual a direção que o grupo de oração vai ter essa semana. Qual é a palavra, quem vai pregar, quem vai ser o pregador, quem vai ser o condutor, toda a direção, qual vai ser a moção, qual é o querigma dessa semana, né? Então, o coordenador, junto com o núcleo, vai receber de Deus esse derramamento do Espírito Santo. E aí, comparando com o Pentecoste, é aquele momento em que os discípulos estão no cenáculo com Maria, recebendo o Espírito Santo. O segundo momento do grupo de oração é a reunião de oração. É essa que todo o povo vem, o coordenador, o núcleo, os irmãos ministeriados e também o povo de Deus, que chega para participar do grupo de oração, da reunião de oração. O que vai acontecer nessa reunião de oração? Aquelas essencialidades, nós falamos. Vai ter louvor, vai ter
batismo no Espírito Santo, vai ter pregação querigmática e vai ter uma resposta de oração comunitária, né? Que direção é essa? A direção, tudo isso aqui vai acontecer segundo a direção do que Deus falou para o coordenador e o núcleo, né? Então, comparando com Pentecostes, é aquele momento em que a porta do cenáculo se abre, os discípulos junto com Maria, tendo recebido o Espírito Santo, a palavra dizer que havia em Jerusalém judeus piedosos de todas as partes do mundo, né? E eles assistem aquela manifestação. E aí ficam com o coração, uns acham maravilha, outros não acham maravilha, acham até que os discípulos estão bêbados. Alguns vão dizer isso. E aí Pedro, a porta do cenáculo se abre, Pedro toma a palavra e ele vai pregar a palavra de Deus. Ele vai anunciar, vai ser uma pregação querigmática. No caso de Pentecostes, Pedro usou a palavra de Joel 3 e falou sobre a promessa de Jesus, né? Tendo terminado a pregação, muitos dos que estavam ali, irmão, disseram assim: o que nós precisamos fazer para receber essa graça? O que nós precisamos fazer? E Pedro vai dizer: arrependei-vos dos vossos pecados e sereis batizados no Espírito Santo. E aqueles que desejaram, receberam o batismo no Espírito Santo. Receberam a mesma graça daqueles que haviam experimentado o derramamento de Pentecostes. Esse é o grupão de oração, a nossa reunião de oração. Então, o povo chegou, nós chegamos ali e percebendo aquela manifestação de Deus, fica no nosso coração a expectativa, a gente falava da expectativa no início. Opa, eu quero essa graça para a minha vida. Eu quero o amor de Deus. Eu quero me converter. Eu quero o senhorio de Jesus para a minha vida. Né? E aí fica esse desejo no coração. E aqueles que estão desejosos receberão também o batismo no Espírito Santo. Então, a reunião faz paralelo com o Pentecostes, é o momento em que vamos dizer assim, a revelação, a epifania de Pentecostes ao mundo, ao povo que está ali presente. Então, é a revelação da graça derramada naquele dia. Então, a reunião de oração, ela é a revelação a cada um de nós, do grupo de oração, da graça daquele dia. Qual graça? Que foi discernida pelo coordenador e pelo núcleo de serviço. Por fim, irmãos, vai gerar um terceiro momento, que é o que nós chamamos de grupos de perseverança, que é um momento que ainda não são todos os grupos de oração que desenvolvem esse momento, né? E o que é o grupo de perseverança? É um grupo que persevera. Que persevera o quê? Na palavra, na doutrina. Ou seja, tendo participado da reunião de oração e tendo recebido o batismo no Espírito Santo, vai gerar em nós esse desejo comunitário, esse aprofundamento, né? E aí, fazendo um paralelo com Atos 2, vai pegar lá em Atos 2, 42 até 47, né? Viviam eles, tinham tudo em comum, frequentavam todos os dias o templo, partilhavam o pão com alegria e singeleza, partilhavam a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, a comunhão fraterna, as orações. E aí o versículo um dos que eu mais gosto da palavra, irmão, 47. E aos poucos se ajuntavam outros a caminho da salvação. Né?
aos poucos se ajuntavam outros a caminho da salvação. É o terceiro momento do grupo de oração. Vida comunitária, grupo de perseverança, perseverar na doutrina, perseverar na palavra de Deus. Né? Então a gente tem esses 3 momentos aí que são muito importantes para nós, que começa também lá com o coordenador, aquela pessoa que foi escolhida por Deus, que tem intimidade com Deus, que vai escolher o seu núcleo e que vão preparar toda essa graça para dirigir, para direcionar o caminho que o grupo de oração vai seguir. É lógico que a gente poderia aprofundar muito mais, irmão, mas é um bate-papo, né? Então... Marcelo, muito bom isso que você traz para nós. Então, para a gente já estamos chegando aí no finalzinho, né, da nossa live. Queria que você falasse brevemente da importância do grupo de oração. Eu sei que vocês estão aí fazendo o grupo de oração online, não é? Qual a importância do grupo de oração online nesse contexto da pandemia e essa ação que a comunidade Queres tem, né, a partir toda quarta-feira, essa ação que vocês têm com os irmãos em situação de rua. De uma maneira assim breve, qual a importância que tem nós, como carismáticos, nesse tempo de pandemia? Uns estão fazendo grupo online, outros estão tendo ações de distribuir quentinhas, distribuir máscaras, tantas ações que nasceram nesse tempo de pandemia a partir dessa experiência do grupo de oração. E aí você fala um pouquinho da experiência que vocês têm aí com a comunidade, de essa ação com os irmãos em situação de rua. Tá. Então, para nós que participamos de grupo de oração semanalmente, né, por conta da pandemia, ficou restrito todas as atividades que causasse aglomeração de pessoas, né? E o grupo de oração, ele aglomera pessoas, né? Então, não é viável estar na igreja, vivenciando. Mas e a necessidade de vivenciar semanalmente a graça do batismo no Espírito Santo, né? A gente não pode perder essa graça, né? Simplesmente nos contentarmos em não ter o grupo de oração. Então, a necessidade do grupo de oração acontecer, mesmo que de forma virtual, mesmo que de forma online, é a necessidade da própria pessoa de experimentar semanalmente essa graça, de vivenciar a graça do batismo no Espírito Santo semanalmente. Então, é até importante que a gente frise isso, porque o coordenador e o núcleo não pararam, né? Não pararam e não param. Então, continuam se reunindo também de forma virtual, rezando para trazer para o grupo de oração a graça de Deus. Então, eu vejo nisso um amor fraterno tão grande por parte dos meus irmãos coordenadores, dos meus irmãos membros de núcleo de grupo de oração, de não desanimarem, né? De não desanimarem. Então, a necessidade do grupo de oração acontecer, ela é a necessidade do povo de receber a graça de Deus, né? E aí, muitos grupos de oração têm feito com várias iniciativas. Alguns transmitem, outros fazem grupo no próprio WhatsApp, né? Enfim, vai de cada realidade, de cada inspiração, né? De cada grupo de oração. Mas a importância de acontecer no tempo da pandemia é a nossa própria necessidade. Fora que, né, uma das coisas que essa pandemia trouxe, irmão, é não só a enfermidade da própria doença do coronavírus ou Covid-19, como queira, mas a enfermidade emocional, psicológica das pessoas tendo que ficar trancadas em casa. Não é fácil. Não é fácil. Então, hoje nós temos pessoas que, por conta, ainda que não tenham se contaminado com o vírus, mas
estão doentes emocionalmente, estão doentes psicologicamente, estão com medo. Quantas pessoas estão fazendo crise de ansiedade por causa do medo, por causa do isolamento? Então, além da necessidade pessoal de cada um de nós de vivermos essa graça do Espírito Santo, existe também a necessidade dos irmãos que estão vivenciando esse período difícil em casa. Então, daí a necessidade do grupo de oração acontecer virtualmente. Você falava sobre as iniciativas de caridade, né? Uma das coisas boas que essa pandemia trouxe foi o despertar para muitas iniciativas de caridade, né, irmão? A nossa comunidade, já há 15 anos, tem um trabalho com moradores, com pessoas em situação de rua, né? Há 15 anos, desde quando a comunidade nasceu, nós temos o carisma de restauração da dignidade humana, e há 15 anos a gente vai ao encontro desses irmãos que estão em situação de rua, né? Semanalmente, essa missão acontecia toda sexta-feira, e depois, por causa de uma necessidade deles próprios, a gente passou a fazer na quarta-feira, no mesmo dia do grupo de oração. Então, a gente ia para o grupo de oração, ao término do grupo de oração, alguém à tarde já tinha feito o alimento, separado as roupas, enfim, tudo que a gente ia levar, e ao final do grupo de oração, a gente sai da comunidade e vai ao encontro desses irmãos, né? Nesse tempo de pandemia, esta missão não parou. O grupo de oração acontecendo virtualmente, online, pela página da comunidade, no Facebook, mas daí também nós ficamos entre, vamos dizer assim, a cruz e a espada, né? Entre o medo de se contaminar e também a necessidade dos irmãos que estão em situação de rua. E aí o que nós fizemos? Como bem no início se falava muito sobre grupos de risco, pessoas de idade, a primeira coisa que nós fizemos foi tirar da missão, provisoriamente, pessoas de idade que tem na comunidade e pessoas do grupo de risco, né? E aí ficamos reduzidos entre 5 ou 6 pessoas, né? E essas 5 ou 6 pessoas, durante essas semanas, sem parar, nenhuma semana, nós demos continuidade a levar os alimentos, a levar os agasalhos, agora no inverno, sobretudo, as roupas. Começamos a levar sabonete, máscara para os irmãos, é lógico, nós também usando máscara, usando álcool, né? E aí foi dado continuidade nesse sentido, né? Inclusive agora a gente está com uma campanha do cobertor, né? Está lá na página da nossa comunidade, se alguém que queira nos ajudar, né? Muitas pessoas da diocese estão nos ajudando, muitos irmãos, graças a Deus, bendito seja Deus pela ajuda de cada um de vocês. E aí nós estamos trazendo cobertores de São Paulo para poder fazer a distribuição essa semana, né? Então, muitos dos nossos irmãos estão conosco nessa missão também. Então, agora, além do alimento, das roupas, por conta do inverno, a necessidade da distribuição dos cobertores. Aí há quem pense assim, entregou o cobertor, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo, né? Tá tudo certo se as pessoas morassem em casa, se tivesse um tanque para lavar roupa. Agora, pensa numa pessoa que dorme na rua, num dia de chuva. A coberta não dura nem uma semana, irmão. Depois de uma semana, a coberta tá suja, tá fedendo. Algumas se molham no dia que tem chuva. Então, não trabalha assim. Em São João tem tantos irmãos em situação de rua. Então, vamos entregar um cobertor para cada um, tá resolvido. Não, não tá resolvido, né? Porque você entrega essa semana que vem ele já está sem o cobertor de novo. Ou porque molhou, ou porque rasgou, ou porque alguém jogou fora, né?
Então, assim, a necessidade é contínua, né? Então, esse serviço, esse trabalho missionário também, ele é contínuo na nossa vida. Como eu disse, são 15 anos fazendo esse trabalho missionário semanalmente, né? E a gente continua, graças a Deus. Deus nos possibilitou essa graça de, mesmo na pandemia, estarmos nessa missão, que ainda somou, né, irmão, com aqueles irmãos no início da pandemia que ficavam dormindo na porta do banco, né? Então, praticamente, a gente dobrou a quantidade de alimento, porque você via as pessoas querendo, precisando do alimento. Não eram nem moradores, não eram nem irmãos em situação de rua ou moradores de rua, mas eram pessoas que estavam ali diante da necessidade. E a gente se viu na necessidade também de dar uma resposta a isso. Então a gente começou, além de levar alimento para os nossos irmãos em situação de rua, começamos a levar o alimento também para quem ficava dormindo na porta do banco. É. Então, assim, graças a Deus, agora já diminuiu, né? Completamente, diminuiu tudo. Você não tem encontrado mais pessoas dormindo na porta do banco. Mas foi praticamente um mês e pouco nessa luta. Então, é muito importante que o grupo de oração, ele também, não estou dizendo que você precisa ir para a rua, mas diante da necessidade que se apresenta, da necessidade do povo, é importante também a gente abrir o nosso coração para essa missão, a missão de ajudar o próximo, na caridade. Maravilha. Marcelo, olha que partilha edificante. Nossos irmãos estão aqui colocando tantos comentários, não é? Depois eu vou te encaminhar todos, né? Irmão, Deus te abençoe. Maravilha. Esse momento tão fecundo de partilha, porque a gente percebe que o grupo de oração, a importância do batismo no Espírito Santo gera essa vida missionária que você fecha aqui no final falando para nós, né, da missionariedade, porque isso é missão, não é? E tem tantas Sim. missões que o grupo pode fazer de acordo com a realidade que cerca a sua paróquia, não é? Ou o seu bairro, o seu vizinho, ou o seu lar. Muito boa essa partilha, muito edificante, sabe? Deus seja louvado, Deus abençoe você, abençoe a comunidade Queres, sua família, a Deise, seus filhos, e toda a diocese de Duque de Caxias e São João de Meriti. Irmão, gratidão por esse momento de partilha. Deus abençoe. Amém. Eu que quero agradecer por estar aqui hoje com você, meu irmão, por estar aqui com cada irmão que está conosco nessa transmissão, partilhando um pouquinho daquilo que nós estamos vivenciando aqui em São João, aqui no nosso grupo de oração, na nossa comunidade, né? Grupo de oração, irmão, não tem como, assim, eu diria, não dá mais para viver sem grupo de oração, né? Então, seja no grupo de oração regular, na presencial, seja no grupo de oração virtual, né? Existe uma necessidade pessoal de cada um de nós de ter esse encontro semanal. Então, para mim é uma graça estar aqui partilhando de alguma coisa que a gente ama. Então, partilhar aquilo que a gente ama é sempre muito gostoso, muito feliz, muito alegre, né? A gente fala com entusiasmo, por quê? Porque a gente ama, né? E a gente ama ser do grupo de oração, a gente ama como comunidade ser também Renovação Carismática Católica, né? Então, é sempre maravilhoso e a gente que agradece, que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, esperando o momento que poderemos estar juntos novamente, nos nossos encontros, nas nossas reuniões de oração. Bendito a Deus, bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Amém. Marcelo, eu sei que você tem um compromisso agora, então eu vou derrubar você aqui. Irmão, muito obrigado. Deus abençoe. Tá bom? Tchau, Obrigado, irmão. tchau. A paz. Fica com Deus, A tá? paz. Então, irmãos, que beleza de partilha, não é? Nós refletimos sobre
essa via tão importante na vida da igreja, chamada Renovação Carismática Católica, grupo de oração, um tesouro de Deus. Foi uma partilha muito rica, agradecemos a você que viveu esse momento, que partilhou. Nosso próximo encontro sobre a nossa querida e amada Renovação Carismática Católica será no dia 23. Nós falaremos sobre a identidade da RCC expressada na vida de cada carismático. Nós teremos a presença da nossa irmã, uma amiga querida. Ela fala assim: você é meu filho espiritual. Não é a Kátia Rudes Avariz, que coordena o Serviço Brasileiro de Comunhão. Então, na próxima terça-feira, nós vamos refletir, rezar, partilhar sobre a identidade da RCC expressada na vida de cada carismático. Então, venha participar conosco, venha viver esse momento de graça. Não é? No sábado, nós teremos uma live falando sobre a ansiedade, né? Para a gente cuidar do nosso emocional também. Então, é muito importante, se você puder, sempre às 20 horas, viver esse momento de graça junto conosco. Tá bom? O intuito desses momentos de partilha, de bate-papo, é a evangelização, é fortalecer os nossos laços carismáticos, a nossa amizade, para que, quando tudo isso voltar, a gente